Abra a tua Bíblia junto comigo no livro do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, capítulo 3. Louvo a Deus pelo privilégio, a oportunidade de estar aqui com os irmãos esta noite e com esta grande responsabilidade que é ministrar, falar da palavra. Deus abençoe o irmão Melk pelo convite, pastor Valdici, pastor Edis. Deus abençoe todos os obreiros. Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 1 e 2 para uma meditação na palavra de Deus. Aleluias. Abacuque, capítulo 3. Se você achar o Mateus, você vai voltando ali umas páginas e você vai passar ali por alguns profetas e já chega no Abacuque. Eu quero colocar um tema nesta meditação, que é o seguinte: se envolvendo espiritualmente com o momento que se vive. Então nós vamos refletir um pouco nesta palavra. Versículo 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Como já mencionei, quero trazer aqui algumas lições da ação ou das ações do Abacuque em meio a um momento difícil. Como ele se envolveu com a situação do tempo em que ele viveu. E para isso, então, eu coloquei como tema: se envolvendo espiritualmente com o momento que se vive. Qual era o momento, qual era a situação do tempo em que o Abacuque viveu e se envolveu? Se você voltar ali no capítulo 1, os primeiros versículos, nós já vamos ter uma noção da situação social, espiritual, moral do povo em que Abacuque estava vivendo. Levando em conta que este povo que se fala aqui no texto era o povo de Deus. Era a nação, o povo escolhido, formado, povo de Deus. Olha os versículos aí no primeiro capítulo. É uma oração do profeta. E ele diz assim: até quando, ó Senhor, clamarei eu? E tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Até aqui. Aqui nós já temos uma noção da situação em que se vivia o povo. Do momento em que o profeta Abacuque se envolve.
e como ele se envolveu. Quando eu leio aqui, até parece que nós estamos lendo a notícia de hoje. Irmão Gelson? Não é o que nós estamos vivendo hoje? Não é o que nós estamos vendo hoje? Não é o que nós estamos sofrendo hoje? Não precisa entrar aqui em detalhes, mas todos estão atentos, ou pelo menos deveriam, se não está, esteja atento aos acontecimentos, para saber como se envolver. Geralmente, quando a gente vê algumas coisas erradas, alguns problemas, algumas dificuldades, qual que é a nossa tendência? O que nós fazemos? Críticas, murmurações, alguns até passam o limite com xingamentos, com tantas coisas. O Abacuque não agiu assim. Ele agiu de uma forma diferente. Ele se envolveu espiritualmente com o problema do povo em que ele vivia. Quando nós olhamos para este contexto, nós podemos aprender com o profeta. O que nós devemos fazer? Vamos contextualizar a situação do profeta com a situação de hoje. Não é diferente. E aqui cabe uma pergunta: o que eu estou fazendo? E como eu estou fazendo? Então eu quero destacar aqui 4 coisas. Primeiro, o Abacuque, ele não ficou conformado. Ele não se conformava com a situação. Em ver tamanha injustiça, iniquidade, maldade, pecados, contendas e perversidade, o justo sofrendo, ele não ficou contente, ele não ficou parado, ele não ficou conformado. É assim mesmo. Como nós às vezes dizemos e ouvimos muito, mas isso é assim mesmo, é o final dos tempos. Não é isso? É o fim dos tempos, é a palavra se cumprindo. Então eu vou me conformar, eu vou ficar lá no meu canto, vou lá cantar, vou lá participar do grupo, vou lá na igreja, vou na escola dominical, eu estou me preparando para ir para o céu, eu estou me preparando para estar com Cristo, fico conformado com isto. O Abacuque não, ele não se conformou. E quando nós olhamos a palavra de Deus lá em Romanos, quando o apóstolo Paulo escreve no capítulo 12, o versículo de número 2, ele vai escrever assim, vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo. Irmãos, nós não devemos estar conformados com a situação. Aqui falo de maneira geral, mas nós podemos trazer esta situação também para dentro da nossa igreja, para dentro do nosso grupo, para dentro da nossa família, para dentro da nossa vida pessoal, fazer uma análise e não se conformar com as situações em que se vive, com as condições em que se vive. Nós podemos melhorar, nós devemos melhorar. Por esta razão, Jeremias,
profeta Jeremias escreveu em Jeremias, escrevendo assim que melhorai o vosso caminho. Há condições, há meios de se melhorar. Então, não estar conformado. E o que o Abacuque fez, então? Ele foi orar. E ele se envolve com aquele problema, com aquela situação, espiritualmente. Ele poderia sentar lá na entrada da cidade, como profeta, e ali fazer críticas. Ele poderia ter tomado outras atitudes, mas não, ele vai orar. E na sua oração ele vai dizer: Senhor, até quando? Senhor, eu clamo por esta situação. Senhor, eu clamarei, eu estou clamando. E parece que ele está dizendo, está sentindo que parece que o Senhor não está ouvindo. Ele diz aqui neste versículo: até quando clamarei e o Senhor não me escutarás? Mas o Senhor estava escutando. Aleluia. O Senhor estava ouvindo. E não demorou, veio a resposta da sua oração. E quando vem a resposta da sua oração, e ele vê, ele ouve, então ele vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Aleluia. E temi. Irmãos, Deus está ouvindo a nossa oração. Se há um problema, se há uma dificuldade, e as lutas vão se avolumando na sua vida, na sua família, no trabalho, em qualquer situação que seja, e você se volta a Deus em oração, Deus está ouvindo a oração do seu povo. Se não veio a resposta ainda, espera, porque a resposta virá, o socorro virá. Deus derramará da sua graça, usará da sua bondade, da sua misericórdia para abençoar o seu povo. Então continue orando, continue clamando, não se conforme com a situação, com as circunstâncias, mas antes de tomar outra atitude que seja, a tua atitude deve ser a da oração. Aleluia. Ele vai orar. E na sua oração, então, ele vai dizer: Senhor, por que me fazes ver? O Senhor estava fazendo ele ver o que estava acontecendo. Só que aí, quando vem a resposta, ele toma um susto. Ele fica espantado com a resposta. Ele fica chocado com a resposta. E aí ele teve medo. Aí ele temeu. Porque Deus estava avisando o que iria fazer com o seu povo. Deus estava relatando a Abacuque como ele iria agir naquela situação, para resolver aquelas situações. E aí ele fica alarmado, assustado. E ele diz: Senhor, eu ouvi a tua voz, ouvi a tua palavra e temi. Irmãos, a palavra de Deus tem toda a revelação. A palavra de Deus tem toda a declaração de
como ele vai tratar estas coisas. Não diferente daqueles dias, hoje Deus tem na sua palavra toda a direção, tem na sua palavra toda a forma que ele vai tratar, tem na sua palavra todo o caminho que ele já traçou para tratar com essas questões da violência, da iniquidade, da vexação, da violência, da contenda, do litígio, da lei que se afrouxa, da sentença que nunca sai, do ímpio que oprime o justo e do juízo pervertido. Deus tratará, e ele já tem na sua palavra declarada, e se nós a lermos e nos aplicarmos a palavra, nós vamos ficar que nem o profeta Abacuque, nós vamos ver a palavra e vamos temer. Vamos temer. Mas o Abacuque, no meio de tudo isso, ele lembra da misericórdia de Deus. Senhor, na tua ira, Deus estava irado, ele percebeu, ele sentiu que Deus estava irado com aquela situação. E aí ele diz: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, a ira de Deus se acende contra estas coisas, mas ele ainda usa de misericórdia. Ele ainda usa de misericórdia. Então, primeiro, o Abacuque não se conformou. Não esteja conformado. Mas se envolva espiritualmente nesses problemas. E o caminho é a oração. Segundo, Abacuque faz perguntas honestas ao Senhor. Olha o que ele diz: até quando, Senhor? Eu estou clamando. Eu grito, violência. Até quando, Senhor? O Senhor está me mostrando, o Senhor está permitindo eu ver o que está acontecendo. Até quando? Ele faz perguntas honestas. Não a respeito de si mesmo, a sua preocupação não está na sua pessoa, a sua preocupação estava em toda a nação de Israel, em todo o povo, e ele está clamando por socorro ao Senhor, por mudança, por transformação daquele povo, e ele está clamando, ele faz perguntas honestas. Por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? É um questionamento. Viu, irmão, se Deus permite você ver erros, coisas erradas, e Deus permite, às vezes, a gente ver coisa errada na vida de alguém. Às vezes Deus permite a gente ver coisa errada no meio do grupo. Às vezes Deus permite ver coisa errada no meio da orquestra, no meio da igreja, lá no trabalho. Por que Deus permite? Fica aqui essa pergunta também para nós: por que Deus permite? Deus permite que eu veja para eu sair falando mal do irmão? Criticando o grupo? Deus permite para que eu saia murmurando? Deus permite para que eu saia criticando
o fulano, o ciclano, o irmão, a irmã, a liderança, o grupo. Não. Deus permite para que você tome a atitude, a postura do Abacuque e vai orar a Deus, pedir misericórdia e graça a Deus por aquele problema, para que Deus dê sabedoria aos líderes, para que Deus dê graça àquele que está causando a dificuldade, o problema, e se transforme e venha bênção sobre o povo de Deus. É para isto que Deus permitiu que o Abacuque visse a iniquidade, a vexação do povo, a maldade do povo, para que o profeta fosse clamar ao Senhor. E aí ele faz essas perguntas: Senhor, por que o Senhor me viu? Por que o Senhor me permitiu? E aqui tem mais uma coisa. Que os santos, eles não suportam ver o pecado. Os santos não suportam ver a iniquidade. Os santos gemem. E nós somos esses santos. Nós somos esses que gememos por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa das maldades. Nós gememos e nós clamamos ao Senhor por socorro. Ele faz perguntas honestas ao Senhor. Nós muitas vezes fazemos perguntas. A gente faz aquela pergunta assim: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso para mim? Pensando só em mim. Senhor, por que eu? Senhor, por quê? Por quê? E muitas vezes as perguntas nós já sabemos o porquê. Nós fazemos uma pergunta para Deus só para dar uma maquiada no na nossa culpa. Mas o Abacuque não. Ele faz estas perguntas. Terceira lição desse envolvimento espiritual do Abacuque. O Abacuque revela uma fé inabalável na soberania de Deus. Versículo 4 do capítulo 2, ele vai dizer assim: mas o justo pela fé viverá. Ele tem consciência, ele sabe que o tempo é difícil. Quando Deus revela a palavra e mostra o que iria acontecer, como Deus agiria para trazer o povo de volta a Ele, o Abacuque sabia que ia ter sofrimento, ia ter dor, ia ter aflição, haveria muitas dificuldades, haveria muito sofrimento, mas o Abacuque ele diz assim: olha, mas o justo, no meio de tudo isto, ele vai viver. Ele viverá pela fé. Tem fé aí? Tem fé? Agora outra pergunta. Essa é mais... Tem justo aí? Tem justo? E pastor, fé tem mais do que justo. Ô, meu irmão, você entregou a tua vida para Jesus. Você confessou os teus pecados. Você
você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Neste momento, Ele te justificou, então você é justo, e o justo viverá pela fé. Há momentos difíceis, há momentos de sofrimento, há momentos de angústias, nós não estamos isentos disso, estamos no meio dessas coisas, mas assim como Abacuque disse, que o justo pela fé viverá, nós também, sendo justificados em Cristo, nós viveremos pela fé, venceremos em nome de Jesus, porque aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Aleluias. E se você se envolve espiritualmente com as circunstâncias, com as dificuldades, com os problemas sociais, com os problemas da tua vida, da tua família, com os problemas, as dificuldades que enfrentamos cada dia, e esta fé é que em Cristo Jesus te levará à vitória. Aleluias. Porque nós chegamos a uma conclusão aqui, como o Abacuque, que Deus é soberano, que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Nós chegamos a uma conclusão aqui que, assim como o Neemias, o Abacuque, que o mundo não está desgovernado, não. Deus está no comando. Deus está no controle. Nós chegamos a uma conclusão aqui, que a soberania de Deus ainda está e sempre estará no controle de todas as coisas. Deus não está alheio ao que está acontecendo na sociedade. Deus não está alheio ao que está acontecendo no mundo. Deus não está alheio ao que está acontecendo na política. Deus não está alheio ao que está acontecendo na economia. Deus não está alheio ao que está acontecendo aí nas comunidades. Deus não está alheio ao que está acontecendo no meio do seu povo. Ele tem o controle de tudo, Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é soberano, e Ele sabe o que você está passando no mais íntimo do teu coração, da tua alma, no seio da tua família. Ele sabe todas as coisas, e nada sai do controle da mão de Deus. E Ele mostra esta fé inabalável. Irmão, tenha fé, continue servindo ao Senhor, continue nesta grande obra, porque Deus está cuidando de você. Deus está ouvindo a tua voz, assim como Ele ouviu o Abacuque. Ele está ouvindo a tua voz, a tua oração, e Ele é soberano. Ele é soberano. Nada há impossível para Deus. E quando Ele expressa esta fé, nós seguimos um pouquinho mais no capítulo 3, no versículo 18, no versículo 19, e já foi cantado aqui: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu gosto mais da tradução atualizada, Almeida atualizada, que diz: todavia eu me alegro no Senhor.
está falando já no presente. Nada mudou. Mas eu me alegro no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide, o fruto da vide não apareça, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas, ainda, todavia, eu me alegro no Senhor. O crente que tem esta fé inabalável no Deus soberano, ele se alegra até no momento de dificuldade, até na crise, ele se alegra no Senhor. Ainda não apontou a solução, ainda não veio a resposta, ainda não saiu o decreto, ainda não assinou o documento, ainda não aconteceu, mas eu me alegro no Senhor, porque o justo vive pela fé. Aleluias. Exulto no Senhor da minha salvação. Ele é a minha força. Aleluias. Então ele se envolve espiritualmente. Ele não se conforma. Eu não posso mudar, mas eu posso orar. Até aqui Deus não tinha mandado ele falar nada. Eu não posso fazer nada, mas eu posso orar. E se eu orar, quarto, então ele não se conforma, ele faz perguntas honestas, ele revela a sua fé inabalável na soberania de Deus. Quarto, ele manifesta um zelo por um avivamento. Vamos voltar ao versículo que nós lemos? Ouvi a tua palavra e temi. A palavra é a resposta que Deus deu para ele, a resposta da oração. Aí ele orando, ele diz: ó Senhor, aviva a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da tua misericórdia. Quando ele ouve a palavra, ele teme. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E ele tem uma esperança. E na oração ele pede: Senhor, aviva a tua obra. No meio dos anos. O que ele estava dizendo aqui? Senhor, vai ter anos difíceis. Porque o que Deus falou que ia fazer era trazer dificuldade. Vai ter anos difíceis. Mas, Senhor, no meio desses anos, aviva. No meio desses anos, aviva, Senhor. Sabe o que eu me lembrei? Trazendo para nós uma aplicação para hoje. Sabe o que eu lembrei? Sabe quando tem aquelas brasas? E aquela brasa começa a ficar meio acinzentada, ela vai perdendo o brilho. Aí o que a gente faz para avivar a brasa? Assopra. A brasa começa a avivar. Sabe, irmão? No meio dos anos de dificuldades, nós temos o sopro
sopro de Deus. Nós temos o vento que vem do céu, que vai avivando as brasas, que vai avivando, porque as lutas, as dificuldades, vai tornando cinzento, vai apagando. Se nós nos descuidarmos, a brasa vai apagando. Mas se nós tomarmos atitude espiritual, no meio desses anos, no meio desse tempo em que estamos vivendo, de dificuldade, de lutas, de aflições, de enfermidades, nós temos o sopro do céu, o Espírito do Senhor que vem sobre nós e aviva a nossa alma, vivifica o nosso espírito, e nós prosseguimos caminhando no meio dos anos de dificuldade. A igreja prossegue triunfante, porque sempre houve, sempre haverá o sopro de Deus sobre o seu povo. Aleluias. Se você se sente desta maneira, meio sem vida, meio apagado, nesta noite é a oportunidade de pedir o sopro de Deus sobre a tua vida. Aleluias. Glória a Deus. Aviva, Senhor, no meio. Não é no meio que o negócio fica mais difícil. É no meio. No começo tudo é fácil. No começo é bonito. Você vai construir uma edificação, no começo é aquele ânimo. Quando chega no meio, vai ficar cansado. Os recursos vão ficando escassos. Mas é no meio que vem o sopro do Espírito. Viu, irmão, no casamento, jovens, no namoro é brasa viva, é alegria, no começo do casamento é maravilha, mas lá no meio, lá no meio, o negócio começa a apertar. O negócio começa a arrochar. E aí tem gente que desanima. Tem gente que para. Tem gente que arruma desculpa para fazer o divórcio. Mas se houver o sopro do Espírito, as brasas se acendem novamente. Aleluias. E eu me lembro aqui de uma irmã, acho que eu já falei aqui, mas não custa repetir. Terminamos o culto ali no Jardim Colonial. Os irmãos vão embora e os músicos ficam lá. Aqui também, né? Os músicos ficam lá. E termina tudo. E está uma irmã lá fora chorando, mas chorando copiosamente. E eu fiquei preocupado, né? Falar, ver o que aconteceu com a irmã. Chego lá, irmã, o que aconteceu, irmã? Pastor, eu não estou chorando de tristeza, eu estou chorando de alegria. Porque meu casamento estava acabado. Meu marido ficava nos bares, ficava nos clubes, tocando até madrugada. Às vezes tinha que ficar lá esperando ele. E hoje ele está tocando lá com os irmãos lá. Foi avivado, foi renovado. O casamento se transformou em uma família abençoada. São obreiros na casa do Senhor hoje. Glória a Deus. É no meio das dificuldades, é no meio do sofrimento, no meio da luta, que nós temos que tomar posições espirituais para resolver causas espirituais. Aleluias.
E aí ele diz: e no meio dos anos a notifica. Está falando da obra do Senhor. No meio dos anos a notifica. Faça uma nota, faça uma lembrança, Senhor, no meio dos anos, enquanto o Senhor está avivando, enquanto o Senhor vai sustentando, Senhor, vai notificando as tuas obras, vai trazendo a lembrança as obras do Senhor. Um povo que já tinha experimentado a graça de Deus, o poder de Deus, tinha visto a soberania de Deus, milagres aconteceram, milagres e maravilhas, coisas extraordinárias aconteceram no meio daquele povo que agora estava desviado, que agora estava longe do Senhor, que agora estava vivendo uma vida de iniquidade, de pecados, de maldade, de injustiça, e o profeta está orando ao Senhor e dizendo: Senhor, aviva este povo, sopra, Senhor, sobre esse povo, no meio dos anos, Senhor, vai soprando, vai avivando, Senhor, e vai notificando as tuas obras, vai trazendo a memória, eles vão lembrando, Senhor, do que o Senhor já fez. O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor fez brotar água da rocha, o Senhor derramou maná, o Senhor mandou carne, o Senhor deu livramento, o Senhor sustentou, o Senhor fez entrar na terra prometida, o Senhor fez eles conquistar, foram vitoriosos, de geração em geração, servindo ao Senhor e vendo os milagres do Senhor, mas agora estão em crise. Sabe o que o profeta estava dizendo? Senhor, repete as tuas obras no meio desses anos de aflições, de dor. Senhor, demonstra o teu poder novamente no meio desse povo. Mas o Senhor que fez, o Deus que fez é o Deus que faz. Não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa a situação, Ele aviva e Ele faz de novo. Ele faz de novo. Eu nunca esqueço de uma das nossas escolas bíblicas aqui, que o pastor que estava ministrando, não me lembro agora o nome do pastor, mas ele disse assim: quando nós estamos contando um testemunho, nós estamos dizendo: Deus faz de novo. Deus faz de novo. Então, meus irmãos, quero deixar esta reflexão, esta palavra para nós esta noite. Vamos ter esse envolvimento espiritual com o momento que nós vivemos. Não vamos estar acomodados, conformados. Se necessário, nas nossas orações, fazer perguntas a Deus, faremos, e Ele responderá. Mas a resposta maior está aqui na palavra. Nesse tempo de dificuldade, podemos demonstrar uma fé inabalável no nosso Deus, que é soberano, que é poderoso, e podemos pedir: Senhor, aviva, faz de novo. Vamos estar em pé. O horário corre, o relógio corre. Vamos estar em pé. Eu não sei qual é a crise, qual é a dificuldade, qual o momento. Talvez você já se conformou. Já se conformou com a situação. É assim mesmo. Talvez tua fé já está meio fragilizado. Deus restaura, Deus renova. Aleluias.
E eu quero te dizer, Deus faz de novo. Deus faz de novo. Para o povo lá, ele abriu o mar, depois ele abriu de novo o Jordão. Deus deu água, depois Deus deu água de novo. Ele curou, ele continua curando, ele faz de novo. Ele libertou, ele continua libertando, ele liberta de novo. Ele transformou famílias que estavam destruídas em uma família unida que serve ao Senhor hoje. Ele continua fazendo, ele faz de novo. Ele salvou, ele salva, ele continua salvando, ele salva de novo. Se envolva espiritualmente por alguém, por tua casa, pela tua igreja. Se envolva espiritualmente, você vai ver Deus fazer de novo. Aleluias, aleluias. E eu quero orar com você, por você. Se alguém quiser vir aqui à frente para orarmos juntos. Se tem alguém doente, Jesus cura. Ele cura de novo. Ele notifica de novo a sua obra. Vem aqui à frente. Nós vamos estar orando em nome de Jesus, repreendendo a enfermidade. Deus é poderoso. Aleluias.